Beleza, pessoal? Chegamos então à parte 4 da nossa aula 4 de administração geral, para quem está começando do zero aí na matéria, não é? Então, a aula de hoje foi dedicada a tópicos específicos de gestão de pessoas, muito especialmente liderança e motivação. Então, lá no primeiro bloco, o que a gente fez foi dar uma visão geral da evolução da visão de gestão de pessoas ao longo do século passado, até chegar já no final do século passado, a visão que a gente tem hoje, ou seja, da gestão estratégica de pessoas, que significa administrar o capital humano de uma forma aliada às grandes estratégias da organização, ou seja, não como uma coisa isolada, mas uma coisa que está integrada na estratégia organizacional. Né? E essa é uma visão importante para a gente. E aí, quando a gente vai estudar de vários aspectos ligados à gestão de pessoas, sejam eles gestão de competência, gestão do conhecimento, ou mesmo liderança ou motivação, a gente vai ter que pensar nisso, né? De que forma a gente vai utilizar as teorias de liderança e motivação especificamente, que são os temas que a gente abordou com mais profundidade nessa aula, para alcançar os resultados que a organização traçou na sua formulação estratégica. E a gente viu, já começamos isso no bloco 1 e a gente se estendeu no bloco 2, as várias teorias de liderança, na verdade os três grandes grupos, que são o grupo da teoria dos traços, né, que você identifica a liderança com as características do líder, que a gente viu que é muito tradicional, de certa forma superado. Depois a gente viu algumas várias teorias de estilos de liderança que vão dizer se o chefe é mais autocrático, mais democrático, se ele é liberal, ou se ele é mais centrado na tarefa, ou se ele é mais centrado nas pessoas, ou se ele é as duas coisas ao mesmo tempo. A gente viu o modelo do grid gerencial do Blake Malton, que trata disso. Você pode ser centrado nas duas coisas ao mesmo tempo, e esse seria o ideal na visão do grid gerencial, ou seja, o chefe que é muito focado nas pessoas e muito focado nas tarefas, que é o chamado líder equipe, na visão do Blake Malton, esse é o melhor tipo. E depois a gente viu a ideia da liderança situacional, que diz, olha, não existe isso, não existe um melhor modelo de liderança para todos os casos. Na verdade, o melhor modelo de liderança varia conforme a situação e vai ter que ser pensado caso a caso. Bom, aí já no terceiro bloco a gente tratou na verdade no segundo a gente já começou e no terceiro a gente terminou a ideia de motivação. Então a gente começou estudando o fenômeno motivação, a ideia de que ele tem essas três propriedades, ou seja, uma intensidade, um tempo de duração e uma direção. Então ele tem essas três propriedades, que a motivação do indivíduo depende dos motivos externos que ele tem à sua disposição e dos motivos internos que ele tem. E é da combinação desses motivos internos com os motivos internos que ele vai definir se ele está ou não motivado. E aí a gente entrou nas várias teorias. Falamos das teorias clássicas, sobretudo Maslow, com a hierarquia das necessidades e a teoria dos dois fatores de Herzberg. Depois a gente falou de várias teorias contemporâneas, como o modelo contingencial do Victor Vroom, né, a chamada teoria da expectância, como eu disse para vocês, é muito cobrado em prova, vale muito a pena ter atenção especial a isso, mas falamos de outras, como a teoria do reforço, a teoria da equidade, a teoria da fixação de objetivos, a teoria RG do Aldefer, né, que trata das necessidades de existência. Lembra disso? Então é aquela visão um pouco avançada em relação ao modelo de Maslow, né? As suas necessidades diferentes e as possibilidades de você estar motivado por necessidades diferentes ao mesmo tempo, ao contrário do que tinha em Maslow. Isso é típico, então, das necessidades ERG ou ERC, se a gente vai falando da versão em português. Essas são teorias contemporâneas. Bom, para encerrar a parte teórica, eu vou falar sobre empowerment, né, que em português a gente chamaria de empoderamento, que está ligada também, em parte, à liderança e em parte à motivação. Então, eu vou mostrar uma tela só para sintetizar essa ideia, e aí a gente vai resolver algumas questões de prova sobre esses assuntos de liderança e motivação, tentando mostrar como as bancas aplicam isso, né? Então isso vai ajudar a gente a entender melhor um pouco os conceitos, a fixar os conceitos, a tirar dúvidas sobre determinados aspectos e, claro, a treinar essa habilidade de resolver questões de prova, que eu insisto é crucial, é essencial para você conseguir a sua aprovação. Você precisa estar realmente treinado nisso. Bom, falando da ideia de empoderamento, volta para a tela. A ideia do empowerment baseia-se na transferência dos poderes de decisão, ou seja, de uma autoridade efetiva a pessoas ou grupos, que vai envolver alguns aspectos. Então trata do seguinte, você vai descentralizar a autoridade de um nível para outros níveis, tentando levar para o nível de execução o poder de decisão sobre as situações concretas. Então, é claro que eu estou falando, quando eu falo de empoderamento, eu estou falando de um tipo de liderança específico que parte do pressuposto de que você pode ser um chefe democrático, um chefe que vai delegar porque você confia na maturidade dos indivíduos, não é? E do ponto de vista de motivação, a ideia é de que quando os indivíduos têm mais autonomia para decidir, eles tendem a se comprometer mais com o trabalho e tendem a se sentir mais motivados a executar as tarefas num nível melhor de desempenho. Então,
A ideia é, eu estou tratando ao mesmo tempo de um modelo de liderança mais participativo, onde existe mais delegação, porque eu posso confiar na maturidade do meu grupo, e ao mesmo tempo eu estou ajudando a motivar o grupo, porque as pessoas têm essa necessidade de ter autocontrole, a autossupervisão, a capacidade de decidir, a capacidade de fazer escolhas e não serem simplesmente cumpridoras de regras, não é? Então, o empowerment trata dessas duas coisas. Então, volta para a tela. E aí, pessoal, então, embora isso possa parecer simples, isso tem várias implicações do ponto de vista da gestão. Então, a primeira coisa é, isso envolve a adoção da chamada autogestão, ou seja, você transferir as atividades administrativas que vão ser realizadas para as pessoas e para as equipes. Então, elas recebem o poder e, claro, a responsabilidade associada a esse poder para se auto-administrarem. Então, eu posso pedir que a pessoa seja uma gestora de si mesma para que a equipe seja autogerida, ou seja, que ela não precise da gestão externa, dos comandos externos de uma forma muito presente. Segundo ponto a considerar é a necessidade de que as pessoas sejam capacitadas para assumir essas novas responsabilidades e essas novas atribuições. Então, se eu estou dizendo, ó, a partir de agora, você indivíduo e você equipe está recebendo essa atribuição, esse poder de decisão, esse nível de autoridade, ao qual está associada uma nova responsabilidade, vocês, pessoas e equipes, precisam ser capacitados para isso. Eu não posso simplesmente decidir, beleza, vou empoderar todo mundo aqui. O empoderamento tem que ser precedido da adequada capacitação, a qualificação das pessoas e das equipes para isso. E isso leva a uma redefinição do próprio papel do líder, ou seja, do gerente, já que ele não tem que ficar mais conduzindo no nível do detalhe tudo que as pessoas fazem, ele não tem que ficar tomando todas as decisões, então ele vai ter que se adequar, ele tem que ser também qualificado para que o novo papel dele seja de direcionar as equipes, ou seja, dar as grandes diretrizes, ajudar a fixar os objetivos e metas de desenvolvimento e de resultados para a organização, e ao mesmo tempo ele está ali para garantir a disponibilidade de recursos para que esses objetivos sejam de fato alcançados. Então o papel do gestor ele é muito mais de orientador, de motivador, de direcionador e de garantidor de suporte para a equipe funcionar, do que um papel de comando estrito a ser executado em todas as decisões, não é? Então o empoderamento tem ligação com a visão de liderança e com a visão mais contemporânea de motivação, mas ele pode, para ser feito, ele precisa ser precedido de todo um trabalho de preparação, tanto dos líderes quanto das equipes que são lideradas, para que de fato ele possa funcionar e não significar uma delegação de poder sem resultados adequados para a organização. Ou seja, se você parte do empoderamento antes da preparação dos indivíduos, você muito provavelmente vai ter problemas de eficácia e de eficiência na sua organização, ou seja, mau uso de recursos e dificuldade para cumprir os resultados planejados, e você pode incorrer em problemas de conflitos organizacionais, ou seja, pessoas que não têm seu papel bem definido ou que não foram preparadas para mudança de papel, e aí você vai ter realmente conflitos frequentemente entre o líder e os liderados que não conseguem então se adequar ao que se espera de cada um deles dentro de um modelo de empoderamento, ok? Bom, com isso a gente encerra o que a gente queria falar sobre essas teorias e agora a gente vai fazer questões de prova. Então vamos para a tela para dar tempo da gente fazer o máximo de questões possíveis, né? Dá uma lida aí no enunciado da questão 1. Então, em primeiro lugar, olha, abordagem que prioriza a importância de compreender e conhecer os subordinados, seus pares e suas necessidades, de modo a motivá-los a obter por meio deles melhores resultados, denomina-se. E aí nas opções fica claro que ele está falando de várias teorias administrativas que a gente estudou lá no início do curso, né? Ou seja, são as várias teorias que compõem a ideia geral da teoria geral da administração, que tratam da evolução do pensamento administrativo ao longo de mais de um século. E aí ele coloca as opções para a gente, olha, a visão estruturalista, a visão sistêmica, a visão contingencial, a visão comportamental e a visão mecanicista. É claro que a visão mecanicista, na verdade, é de um tipo de organização e não uma teoria administrativa propriamente dita. E a visão das organizações mecanicistas está ligada à escola clássica da administração. A visão contingencial é aquela que diz que eu não tenho uma melhor resposta para todos os casos, ou seja, a melhor resposta depende das contingências. A visão sistêmica é a que entende as organizações como sistemas abertos que se relacionam com o ambiente. E a visão estruturalista é aquela visão eclética que olha para a organização como um todo, para a sua estrutura, para as suas relações com o ambiente, para as relações humanas que estão ali dentro. E eu penso em todos os níveis organizacionais, penso na estrutura formal, mas penso também na influência da estrutura informal e todos esses aspectos para entender como é que a organização consegue
consegue melhores resultados. E a visão que atende melhor o comando da questão, claro, é a visão da escola comportamental. Então é na escola comportamental que se começam a serem desenvolvidas as várias teorias de liderança e de motivação ligadas à ideia de que é possível alcançar melhores resultados pelo engajamento das pessoas. Então é disso que trata o enunciado, portanto, a resposta a essa questão é a letra D, ou seja, a abordagem que prioriza a importância de você entender as pessoas, suas necessidades e buscar motivação para isso levar a melhores resultados é a abordagem comportamental. Lembrando isso, né, a ênfase da abordagem comportamental está justamente nas pessoas inseridas no contexto mais amplo da organização e em como as relações de liderança e de motivação influenciam o desempenho desses indivíduos, ok? Beleza, pessoal, em frente. Questão 2. No processo de gestão das organizações, a abordagem que parte do princípio de que as pessoas são motivadas para a realização das suas atividades, esperando, essa é a chave, que certas ações auxiliarão a alcançar os resultados desejados. Refere-se à teoria, então, claramente ele está falando do quê? De uma situação em que o indivíduo vai se motivar a realizar alguma coisa, ou seja, a se esforçar, desde que ele perceba que esses esforços de alguma maneira levem ele a um determinado resultado, que são resultado desejado, ou seja, um resultado que tem valor para ele. Então o que está implícito aqui é: a minha motivação me leva a esforçar para realizar a tarefa, para que com isso eu alcance o meu desempenho, e o desempenho me leve ao resultado, e esse resultado tenha valor para mim. Então a teoria sobre motivação que trata dessas relações é exatamente a teoria da expectativa ou da expectância, ou seja, a sua motivação parte do fato de que você espera, ou seja, de que você tem a expectativa de que as ações certas te levam ao desempenho adequado e que o desempenho adequado te leva aos resultados, que são os resultados que você deseja, que tem valor para você. E aí, lembrando lá do modelo da teoria da expectativa ou da expectância, que está expresso aqui na letra C, é ele que a gente vai marcar, ele está falando claramente da ideia de você ter as relações, primeiro as relações de expectância, as relações de instrumentalidade e as relações de valência. Então a motivação significa que você tem que ter essas três coisas, não é? O produto da expectância pela instrumentalidade e pela valência. Então a expectância é a relação que você percebe entre o seu esforço e o desempenho. A instrumentalidade é a relação que você percebe entre o desempenho e o resultado que você alcança. E a valência é o valor que aquele resultado tem para você em função dos seus objetivos pessoais. Então, se você percebe que existe essa conexão, você realmente tem a expectativa de que o que você faz te leva ao que você quer. Isso é expresso pela teoria da expectância. Portanto, a resposta a essa questão, essa é uma questão da FCC, abordando aí o modelo contingencial do Victor Vroom, a teoria da expectativa, e é a resposta à letra C. Bom, beleza, pessoal, vamos em frente. Questão 3. Vai falar sobre Herzberg. Olha só, a teoria de motivação no trabalho de Herzberg, ou seja, a chamada teoria dos dois fatores, é dividida em duas categorias. Ou seja, existem os fatores motivadores, também chamados de fatores motivacionais, e os fatores de higiene. E aí vamos lembrar disso, né, pessoal? Quando ele fala de fatores de higiene, ele não está falando do trabalho em si, por isso são chamados de fatores extrínsecos ao trabalho. Então, eu estou falando das condições de trabalho, estou falando do ambiente de trabalho. E quando eu falo dos fatores motivacionais, aí eu estou falando de algo que é intrínseco ao trabalho, é o trabalho em si. E aí eu estou falando da sua capacidade de obter reconhecimento e realização naquele trabalho. E aí sim eu estou falando de um fator motivacional, ok? Então volta para a tela. Então, ele está falando da visão da teoria bifatorial do Herzberg e diz: é correto afirmar dentro dessa visão: dinheiro, status e segurança são fatores motivadores. Errado, não é? Esses são fatores que tratam de condições do ambiente de trabalho e, portanto, são fatores higiênicos e não motivacionais. Então está errado. Letra B. Fatores motivadores ou motivacionais têm relação com o trabalho em si, ou seja, são intrínsecos ao trabalho. E fatores de higiene têm relação com o ambiente ou com as condições de trabalho. Tá perfeito, é isso mesmo, né? Então essa
provavelmente a nossa resposta. A gente não se arrisca, vamos dar uma olhada nas outras alternativas. Letra C. Trabalho desafiante, crescimento e desenvolvimento são fatores de higiene. Errado. Se esse trabalho desafiante, a possibilidade de crescimento e desenvolvimento vai te permitir obter reconhecimento e realização, isso não são fatores de higiene, são fatores motivadores ou motivacionais. Letra D. Fatores motivadores têm relação com o ambiente, fatores de higiene têm relação com o trabalho em si. Está invertido. Os fatores motivadores ou motivacionais é que são intrínsecos ao trabalho, enquanto os fatores de higiene é que têm relação com o ambiente ou com as condições de trabalho. Então está invertido e, portanto, claro, está errado. Depois, o reconhecimento ao desempenho é um fator de higiene. Não, então a possibilidade de você obter o reconhecimento e se realizar é um fator motivacional. Então está errado, de fato a alternativa correta era, voltando lá para marcar, a letra B, ou seja, os fatores motivadores estão relacionados com o trabalho, são intrínsecos ao trabalho, enquanto os fatores de higiene são extrínsecos, estão relacionados ao ambiente ou às condições mais amplas de trabalho, como o salário, o tipo de colega que você tem, a estrutura que você tem à sua disposição, a segurança no emprego. Então, isso todos são fatores de higiene, ok? Beleza, pessoal. Vamos lá, questão 4. Dá uma lida aí no enunciado. Com relação à distinção entre liderança e gerência, é correto afirmar que a gerência, dois pontos. Então, na verdade, pessoal, isso nem sempre é seguido por todos os autores, né? Mas alguns autores investem nessa diferenciação, tratando assim, olha, uma coisa é você ser o gerente, o cara que ocupa o cargo ali, você tem de fato autoridade e exerce essa autoridade para resolver problemas e alcançar os resultados que são esperados ali da sua equipe. Outra coisa é você ter o sentido da liderança, que você está preocupado, claro, com os resultados imediatos, mas você também adota uma perspectiva de longo prazo, e aí você está preocupado com uma visão mais estratégica, uma visão de desenvolvimento das pessoas, de envolvimento das pessoas, para que, na verdade, a organização se aprimore continuamente com a perspectiva de alcançar resultados futuros, uma visão de futuro mais interessante para a organização e, claro, melhor para as pessoas que estão ali também. Então, existe essa diferenciação que alguns autores fazem. Então, eu trouxe essa questão aqui, que também é da FCC, exatamente para explorar esse ponto. É uma banca que gosta desse item. Dá uma olhada aqui na tela. Então, está falando dessa distinção. Ele quer saber o que está correto sobre a gerência. E ele diz logo na letra A, olha, a gerência se preocupa com o bom funcionamento da organização. É verdade. Enquanto a liderança se define pela busca da inovação e da mudança. Isso é uma ideia adequada. Ou seja, não quer dizer que a liderança não esteja preocupada com o bom funcionamento. É que para a liderança o bom funcionamento é um pré-requisito, mas ela tenta inovar e melhorar continuamente, ou seja, a ideia central da liderança é desenvolvimento. Como é que eu envolvo as pessoas, como é que eu desenvolvo as minhas equipes para alcançar sempre os melhores resultados hoje e no futuro, não é? Então, olha a letra B. A gerência atua sempre a partir de metas consensualmente estabelecidas, enquanto a liderança deve recorrer sempre à sua posição. Está errado, né, pessoal? A gerência, ela não sempre atua a partir de metas consensualmente estabelecidas. Às vezes a gerência atua de forma autocrática, define as metas sem que haja consenso. E a liderança, ela não deve recorrer sempre à sua posição, do tipo dizer, olha, faça isso porque eu sou o chefe e é assim que tem que ser feito. O bom líder, ele vai ser capaz de participar, de envolver as pessoas e de construir uma visão de futuro. Então a letra B está errada. Letra C. A gerência é orientada para a realização das mudanças no presente, enquanto a liderança se afirma unicamente pela capacidade de antecipação das tendências futuras. Está duplamente errada. Então, a gerência não está orientada para a realização das mudanças, o foco dela é o alcance do que tem que ser feito, a realização dos trabalhos, o cumprimento das metas, e a liderança também não se afirma unicamente pela capacidade de antecipar tendências futuras, mas ela lida também com o presente, com o desenvolvimento presente das pessoas, com o alcance de resultados presentes. Está errado. Letra D. A gerência se orienta, em primeiro lugar, para a formação de identidades e metas organizacionais. Novas identidades e metas organizacionais. Está errado, né? Em primeiro lugar, para o cumprimento de metas e não para a construção de novas identidades. Então está errado. Enquanto a liderança se preocupa em garantir bons resultados a partir dos recursos já existentes na organização. Não, isso é mais típico da gerência, né? Então tem erro aqui, tem erro aqui. A gerência está muito preocupada em alcançar bons resultados com os recursos que já existem, enquanto a liderança quer tratar do desenvolvimento, o que significa a incorporação de cada vez mais recursos para visões de futuro mais ambiciosas para a organização.
E por último, a letra A diz, olha, a gerência baseia-se no seu poder do carisma, está errado. E olha, a definição de carisma que ele vai dar também está errada. Ele diz, isto é, na rotinização do seu papel hierarquicamente superior, enquanto a liderança depende exclusivamente do conhecimento técnico e administrativo. Não, a liderança pode envolver, claro, esse conhecimento técnico, mas envolve esse sentido de você conseguir estabelecer bons relacionamentos e uma visão que direcione as pessoas para um futuro melhor do ponto de vista pessoal e organizacional. Então a única correta era, de fato, a letra A, voltando aqui a gente assinala a letra A. Então a gerência está mais preocupada com o bom funcionamento atual da organização e com o alcance das metas, utilizando bem os recursos disponíveis, enquanto a liderança, embora ela também acredite nos resultados presentes, ela trata da inovação, da mudança, do desenvolvimento das pessoas, das equipes, no próprio conceito de desenvolvimento organizacional e com perspectivas também de longo prazo e não apenas do curto prazo, ok? Beleza, pessoal, questão 5. Que é uma questão mais ampla ligada à gestão de pessoas, que é a questão dos conflitos. Ou seja, a gente não vai resolver essa questão só com a teoria que a gente viu hoje. A gente vai ter que ter uma visão mais ampla do que significa as relações entre pessoas dentro de uma organização, e a ideia é essa mesmo, né? Colocar questões que sejam desafiadoras aí para a gente resolver, mesmo sem, à primeira vista, sem ter todas as ferramentas. E a gente vai ver que a gente consegue fazer. Olha só, com relação às condições para a emergência de conflitos dentro de uma organização, considere. Primeiro, quando os papéis dentro de uma organização são ambíguos, a probabilidade que as pessoas sintam que estão trabalhando para objetivos incongruentes é grande. Então é aquela situação em que, olha, eu não sei exatamente qual é o meu papel na organização, então parece que hora eu estou fazendo alguma coisa, parece que hora eu estou fazendo outra coisa, parece que uma hora eu estou se esforçando num sentido, parece que hora eu estou me esforçando no outro sentido. Então a sua impressão é que os objetivos podem ser incongruentes dentro do seu próprio papel e às vezes com o papel do seu colega. E isso afeta, claro, a sua motivação e pode levar a conflitos exatamente por perceber que os objetivos parecem ser incongruentes entre si. Então, papéis bem definidos podem ajudar a evitar conflitos. E uma definição imprecisa ou ambígua dos papéis pode levar a mais conflitos. Volta para a tela. Então, essa primeira visão está correta. Segundo item. Olha, toda forma de hierarquia e departamentalização funcional leva a diferenciações internas às organizações que geram tensões e resultam quase sempre em conflitos. Então isso não é verdade. Fica parecendo que simplesmente quando você define a existência de uma hierarquia e um tipo de departamentalização de acordo com as funções, você vai ter quase sempre conflito. Isso não é verdade. Não é? O conflito vai defender de outras coisas e o simples fato de você ter uma hierarquia, uma departamentalização funcional, não vai ser não vai levar a uma grande probabilidade que os conflitos aconteçam. Então o 2 está inadequado. O terceiro, olha só, as atividades e os objetivos dos grupos dentro de uma organização são interdependentes, surgindo oportunidades para que um grupo possa apoiar ou prejudicar o trabalho dos demais. Isso, pessoal, é verdadeiro, não é? O sentido de equipe ou de trabalho em equipe parte dessa percepção de que, na verdade, os papéis são complementares. Então, o líder tem que tomar cuidado com isso, porque na verdade esses conflitos afetam a motivação e antes da motivação já afetam a possibilidade de um bom desempenho. Então, se as atividades são interdependentes, eu preciso encontrar uma forma de coordenar os esforços da equipe para evitar os conflitos e alcançar bons níveis de satisfação, de motivação e de desempenho organizacional, ok? Então volta para a tela. O fato de haver interdependência, claro, abre espaço para conflito, isso é verdadeiro, então 3 é verdadeiro também. Quarto, como os recursos compartilhados para uma organização tendem a ser limitados e escassos, e em regra são limitados e escassos, você nunca tem todos os recursos que você quer, quando um grupo deseja ampliar os seus recursos, outro grupo terá de perder ou abrir mão de uma parte dos seus. Então, um sentido amplo que ele está dizendo é, dentro de uma organização sempre tem briga por recurso. É claro que em determinado momento as coisas podem estar acomodadas, ou seja, a distribuição de recursos entre diferentes áreas e diferentes equipes pode ter alcançado um certo nível de equilíbrio e a organização vai sobrevivendo. Em algum momento, em face dos seus objetivos, que podem ser objetivos organizacionais ou objetivos do próprio grupo, uma determinada equipe, uma determinada unidade pode demandar mais recursos. E isso vai provocar limitações na possibilidade de crescimento dos outros grupos. Mesmo numa situação em que a organização esteja ganhando novos recursos, ainda assim, se alguém está ganhando, alguém está deixando de ganhar o tanto que poderia ganhar. Então, na verdade, como os recursos são limitados e as demandas tendem a ser infinitas, esse é o
tradicional problema da escassez, o problema central da economia e o problema central da vida do gestor, ou seja, os seus recursos nunca são suficientes em face dos seus objetivos, então a disputa pelos recursos tende a levar de fato a conflitos organizacionais. Isso é um problema mais do líder que lida com diferentes equipes ou com diferentes unidades e tem que pensar na distribuição de recursos e como mitigar os conflitos aí inerentes a essa briga por recursos. Volta para a tela. Então está correta essa também, uma questão grande, não é? Quinto item, quando existem objetivos concorrentes por força da especialização, desenvolve-se a percepção de interesses e objetivos diferentes, inevitavelmente incompatíveis. O que está errado aqui é o inevitavelmente incompatíveis. É claro que quando existem objetivos que concorrem entre si por causa da especialização, você pode perceber que seus interesses e objetivos imediatos são diferentes, mas você pode perceber que eles são compatíveis entre si. É como aqueles conflitos que tem lá, por exemplo, quem estuda gestão de materiais e olha lá, o pessoal de compras quer comprar o máximo possível, porque ele vai conseguir comprar mais barato quando ele compra muito ao mesmo tempo. O pessoal do financeiro não quer, porque ele sabe que imobilizar muito dinheiro ali nos seus estoques pode significar perda de recurso, custo de oportunidade. Então existe o conflito, mas não necessariamente a visão é incompatível, porque afinal os dois querem o melhor resultado para a organização. Então, embora objetivos diferentes possam levar de fato a conflitos, isso não é inevitável. Ao contrário, a ideia é que você consiga evitar, por meio da liderança e do trabalho em grupo, você consiga de fato construir a compatibilidade e a harmonia entre esses objetivos. Volta para a tela. Então está errado. Então a resposta certa é: estão certas as afirmativas 1, 3 e 4, como a gente viu, a 2 e a 5 estão inadequadas, portanto a resposta para a questão é a letra B de bola. Em frente, pessoal, questão 6, uma questão da ESAF. Olha só, sobre o tema motivação, clima e cultura, podemos afirmar que, letra A, um funcionário satisfeito também está necessariamente motivado. Errado. Como a gente viu, satisfação é uma coisa, motivação é outra. Uma coisa é eu estar satisfeito, outra coisa é eu estar motivado, que significa eu estar realmente interessado em fazer alguma coisa, não é muito disposto a fazer alguma coisa. Então está errado. Letra B. Análises de clima não se prestam para orientar políticas de recursos humanos. Errado, não é? Entender o clima organizacional é importante para você entender a satisfação dos indivíduos e os impactos que isso pode ter sobre a motivação e sobre o desempenho. Então, análises de clima são importantes para uma boa gestão de pessoas. Então, letra B está errado. Letra C. Cultura e clima organizacional são variáveis independentes entre si que não se comunicam. Olha, são variáveis diferentes, mas se comunicam. Eu posso até descrever clima organizacional como a forma como as pessoas percebem e se sentem em relação à cultura de uma organização. Então, errado também. Letra D. De uma forma geral, os elementos da cultura podem ser alterados no curto prazo. E, de novo, está errado. Os elementos da cultura eles tendem a ser muito estáveis e a mudança da cultura organizacional é sempre um processo de longo prazo, não é? E aí, finalmente, a letra E, o salário isoladamente não se constitui um fator motivacional. E aí está perfeito, é isso mesmo, letra E, o salário sozinho ele não vai garantir a motivação de ninguém. Então, essa é a ideia. O salário ele é um elemento importante na sua satisfação, mas você precisa de outros elementos para se sentir motivado, não é? Bom, questão 7, pessoal. Teoria Y, né? Então, algo que a gente estudou lá no início da aula, ou seja, lá no bloco 1, lá na visão do McGregor, quando ele diz, olha, lembra disso? Existe a teoria X e a teoria Y. A teoria X parte do pressuposto que as pessoas não querem trabalhar, não são dispostas a assumir responsabilidades, precisam ser comandadas e, portanto, demandam estilos de chefia mais autoritários, mais autocráticos, melhor dizendo. Enquanto a teoria Y parte do pressuposto de que as pessoas podem se motivar, que elas têm interesse em assumir responsabilidade, que elas podem supervisionar a si mesmas, ou seja, podem ter autocontrole e, portanto, o estilo de chefia melhor é o estilo mais participativo, mais democrático, que trate do envolvimento das pessoas. Então, teoria X, teoria Y. E aí ele volta para a questão ao falar, ao adotar o estilo de liderança da teoria Y, um gestor de pessoas. Letra A. Estimula a criação de várias equipes de trabalho, fazendo questão de presidir todas elas. Não faz sentido. Se ele está delegando autoridade, ele não vai querer presidir todas as equipes. Está errado. Letra B. Não se furta a usar o poder da autoridade para resolver um conflito se necessário. Essa está certa, né, pessoal? Ou seja, essa é meio pegadinha, não é essa questão?
porque ela dá a ideia seguinte, olha, é uma questão de desafio. Então, a ideia é, olha, esse chefe aqui é um chefe que é um democrata, um cara participativo, então ele não vai usar o poder da autoridade. Não, se tem um conflito e ele precisa usar o poder da autoridade para resolver a questão, ele vai utilizar se for necessário. Então, volta para a tela, se for necessário, ele vai usar o poder da autoridade, isso não muda o papel dele e o estilo dele como um chefe mais democrático, ok? Então, essa é a resposta certa. Letra C. Como principal instrumento motivacional, vale-se de punições ou recompensas salariais. Então, errado, muito menos punições, mas também não necessariamente recompensas. A ideia é envolver as pessoas para que elas se realizem com o que elas fazem. Letra D. Estimula o desenvolvimento de competências, já que boa parte dos indivíduos não se interessa por novos aprendizados. Não, na visão da teoria Y, as pessoas têm interesse em aprender. E por último, ao mesmo tempo em que empodera o empoderamento aí, os indivíduos enriquecem suas tarefas, centraliza as decisões. É errado. Ele de fato quer empoderar os indivíduos e enriquecer suas tarefas, mas descentraliza as decisões, não é? Não faz sentido. Então a resposta correta é a letra B de bola. Beleza, pessoal? Então com isso a gente vai encerrar a nossa aula de hoje, ok? Nossa quarta aula. E a recomendação de sempre, que eu vou reiterar todas as vezes, é tente refazer todas as questões de prova sozinho e veja se você consegue acertar todas. Se você tiver qualquer dúvida, reveja os vídeos, volte ali no ponto, dá uma lida nos slides. Se permanecer a dúvida, entre em contato. Então você tem que estar nesse ponto aí de ser capaz de acertar todas essas questões sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de dúvida, para você estar afiado aí para quando chegar a hora da prova, a hora do seu concurso, ok? Bom, pessoal, bons estudos, a gente se fala até a próxima.